Longe de apresentar um grande futebol, o Corinthians volta da Colômbia com um empate na bagagem. Estão falando aqui pós-jogo de América de Cali 1, Corinthians 1, segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Na última terça-feira, o Corinthians, depois de perder a primeira partida jogando em casa da Neoquímica Arena para o Huracan da Argentina, por placar de 2-1, teve uma escalação mista, quase reserva, a gente pode falar, né? Poupou diversos jogadores, até por necessidade e por lesão, para a segunda rodada. Deixou claro, né? Emiliano, inclusive na coletiva após vitória contra o Vasco, deixou claro que a prioridade da comissão técnica é a disputa do Brasileirão, mas, claro, sem abdicar das Copas. Mas houve já um erro, algo que eu já comento em vários vídeos, quando a gente fala nas lives, a gente fala também na parte tática. O Ramon, para mim, errou na escalação. Isso já foi aquele motivo de olhar e falar: não vai dar certo. Quem acompanha minhas análises, quem acompanha meus comentários, sabe quanto eu critico treinadores. Isso não é só no Corinthians, mas em outros times. O Ramon já testou isso. Quando você joga com três atacantes, por mais que a ideia do Thales Magno seja de atuar mais recuado, como tentando ser um meia de ligação, o Ramon colocou um meio de campo onde ninguém criava. Você está falando do Raniel, desculpa, o Martins, Rian e o Michael. Um meio de campo de marcação, não um meio de campo de criação. Matheus Bidu e Mateuzinho não são pontas de grande qualidade, você também tem que travar, porque a zaga estava formada pelo Félix Torres e o André Ramalho, e você tinha o Romero, o Thales e o Hector olhando o jogo acontecer. Então, nós tivemos o primeiro tempo com o América de Cali martelando, criou algumas chances de perigo, assim, deixou o Corinthians vendo a partida. O Corinthians não conseguiu criar nada na primeira etapa, tentou se defender e defendeu mal, mesmo jogando com três volantes, sofreu muito por conta da linha defensiva, cometendo os erros. O gol sai numa falha defensiva e vem também dando espaços. Ela teve a sorte do Matheus Donelli ter uma noite inspirada. Segundo tempo, o Ramon volta sem mudanças na escalação e acontece o segundo gol do América de Cali, mas é anulado por um lance do jogador do América impedido e ele atrapalha, ele disputa a bola com o Félix Torres. Então, o gol é anulado, mantém 1-0 e vira meio que um gol do Corinthians, porque o Ramon aí resolve realmente colocar a força máxima que tinha disponível no banco de reservas, coloca o Breno Bidão, coloca o André Carrijo e coloca o Yuri Alberto. As mudanças não fazem o Corinthians mudar da água para o vinho. O Corinthians começou a jogar o fino da bola. Mas a entrada dos três jogadores, com o Yuri dando um pouco mais de preocupação para a defesa adversária, e o Carrillo, que entrou muito bem, bem assessorado também pelo Breno Bidon, que ajudou o Corinthians a ter criação, a pensar um pouco o jogo, o Corinthians foi pelo menos competitivo na segunda etapa, quando entrou os três jogadores. Então, o América, até também pela parte física, cansou, e o Corinthians conseguiu equilibrar as ações. Sofreu, o Corinthians teve algumas chances para tomar o segundo gol, mas acabou criando algumas chances. O Hector recebeu conseguiu finalizar no segundo tempo, tem inclusive um cabeceio importante dele, que o goleiro do América faz uma grande defesa, e tem o Hector participa do gol de empate, o Mateuzinho começa a jogada, o Hector faz uma tabela com o lateral direito do Timão, o Matheusinho finaliza, a bola desvia na zaga do América de Cali e deixa o goleiro sem chance de defesa, o empate na Colômbia. Depois o jogo ainda tem chances de gols para os dois lados, o América quase consegue o segundo gol, o Corinthians começa também na base do sufoco tentar criar alguma coisa, mas a partida termina com um empate, aquele resultado injusto. O América de Cali mereceu vencer e mereceu vencer por um placar mais elástico. A gente podia ter falado de um 2-0, 3-0, com tranquilidade para o time colombiano, que complicaria a vida do Corinthians na Copa Sul-Americana. Falando então, um pouquinho, o erro do Ramon, acho que a escalação, por mais que você não tinha o Garro coronado, né, poderia ter pensado talvez em três zagueiros e tentar liberar o Matheus Bidu e o Mateuzinho para serem alas. Poderia ter pensado em um meio de campo com mais opções, poderia ter testado a molecada no segundo tempo, não coloca o Kaique, não tinha. O Kaique, por exemplo, ele acaba colocando defensores depois do gol, ele realmente não estava. Ele tentou segurar o empate, não teve as opções, provavelmente, para a entrada, não foram boas. Então, mais uma partida onde é importante de citar erro na escalação do Ramon Dias, uma leitura incorreta de jogo e com um agravante, demorou para mexer o time. Com o primeiro tempo que o Corinthians fez, era para o Ramon ter voltado à segunda etapa já com mudanças.
por mais que esteja poupando, por mais que tenha jogadores que fisicamente já estão precisando de um rodízio, já não estão aguentando, algo que eu também já pontuei várias vezes, essa temporada vai ser muito puxada para todos os times. E entendo, o Breno Bidon, ele está pensando no clássico com o Palmeiras no final de semana, então por isso que ele não começou a partida com o Bidon, com o Carille, com o Roberto. Mas poderia ter pensado alguma coisa, poderia ter feito algo diferente, até testado, apostado na molecada, algo que ele acabou não fazendo. Também é importante citar jogadores que tiveram atuação muito abaixo, inclusive alguns que não estrearam em 2005, até nós comentamos aqui, aquela questão do... Alguns torcedores vão naquela linha da teoria de conspiração, porque o Thales Magno não está jogando bem porque estava a questão da renovação. O Thales Magno renovou até o final do ano, e mais uma vez o Thales deixou a desejar. Outra atuação muito abaixo, tanto no primeiro. O Corinthians melhora a saída do Thales Magno com a entrada com as mudanças também ajuda o Corinthians a melhorar e estar na partida. Romero, mais uma vez, é um jogador que eu entendo a idolatria de vários torcedores em relação ao jogador paraguaio, mas pontuando mais uma vez, é um jogador que quando tem a bola no pé, as decisões dele no ataque prejudicam, ele cansa de matar jogadas ofensivas do Corinthians. E quando o Corinthians não tem a bola no pé, o Romero não é mais aquele jogador de 2015, 2017 que ajudava a recompor, que ajudava, era um cara importante taticamente. Ele já é. A idade fez ele não é um jogador, não tá um velho, né? Não é um cara que tá pra, mas ele não consegue mais recompor, ter a mesma qualidade tática que ele tinha no passado. E também coloco aqui dentre alguns jogadores, o Matheus Bidu também, juntando com esses dois, foi outro jogador que cansou de errar taticamente, tecnicamente, várias jogadas, também foi outro jogador que deu vários, deixou o torcedor muito preocupado, e com uma menção nada honrosa, Félix Torres e André Ramalho, são dois jogadores também. O Félix até teve um bom começo, fez bons jogos com o Gustavo Henrique, deu susto, inclusive, que a gente já citou, na final do Paulistão, e foi muito mal. Mas aí também coloca que o André Ramalho, que foi um cara importantíssimo na reta final de 2024, em 2025 ainda não está jogando bola. Então, não é, de novo, uma frase que eu sempre uso, várias vezes eu uso aqui no canal Futejots, não é terra arrasada, não está tudo errado no Corinthians. O Corinthians continua tendo um time titular forte, mas teve os desfalques. Hoje não tinha disposição. Hugo Souza, o Anguilherme, Gustavo Henrique, o Ranieri ficou no banco de reservas, né? O Carrillo e o Breno Bidon foram poupados junto com o Roberto. Garro e Coronado e o Mendes não estavam à disposição. Então, o Corinthians tinha vários desfalques e vários jogadores poupados. Isso mostra realmente que o Corinthians tem um time titular forte que pode ser com algumas peças importantes do elenco. Mas uma coisa que pesa muito, a má fase de alguns jogadores. O próprio Coronado, que não teve ainda uma grande partida em 2005. O Bidu, hoje reserva do Andileri, uma gangorra e não jogou bem. O Romero e o Thales Magno são os caras para ter um pouco mais de criação. Por outro lado, a gente tem a questão do Breno Bidon recuperando espaço, foi outro jogador que um pouco mais lúcido. Tomara, eu espero inclusive que o Ramon mantenha o Breno Bidon como titular contra o Palmeiras. Para mim, hoje, pensando no que tem à disposição, acho que o meio de campo teria que ser com André Carrillo e Breno Bidon sendo os dois caras de criação, com o Ranieri e Martins na marcação. Não é o Coronado, não é o Romero, muito menos o Romero, e hoje também não é o Thales. Acho que hoje o Breno Bidon faz por merecer pelo menos uma chance entre os titulares. E claro, aí agora, quando começa nessa má fase, o Ramon não aposta na base, você começa a entender que está faltando peças para o meio para frente. Ou o Ramon começa também a dar oportunidade para o Guinegão, para o Kaique, para o Giovani, tentando renovar o contrato dele, para tentar essas opções ofensivas, numa ausência do Roberto, numa ausência do Mendes, ou o Corinthians vai ter que pegar e pensar em contratações no meio do ano, porque tem esse problema. E a zaga é um grande ponto de interrogação. Né? O Gustavo Henrique está sendo o cara mais regular, mas o Félix Torres já também não é um zagueiro que está 100% atua com uma solidez em todas as partidas, então levanta também um cenário de será que já não precisa também, já que o Choca perdeu o espaço, será que também não vai ser um outro setor que o Corinthians vai ter que buscar reforços agora no meio do ano? Porque realmente a defesa vem tendo alguns sustos, principalmente quando não joga com o time titular, então quando mescla o time, o meio de campo, na ideia, precisa de opções, e o ataque é um cenário que é Yuri Alberto, Memphis e acabou, porque hoje não está conseguindo criar nada.
Então, o empate mantém o Corinthians vivo, tem mais 4 partidas para disputar, sendo a próxima partida, o Corinthians ainda joga 3 partidas da Copa Sul-Americana, são 3 em casa, né? Vai pegar o próprio América de Cali em casa, vai pegar faz ainda um jogo fora de casa contra o Huracan, então o Corinthians tem chances ainda de classificar até mesmo na primeira colocação. Mas é um empate que mostra erros do Ramon Dias no entendimento de jogo, na escolha das peças, e um empate também que mostra que alguns jogadores ainda estão devendo e estão merecendo oportunidade. Para fechar aqui também, para não deixar passar batido, várias vezes a gente elogia, eu elogio o Yuri Alberto por conta da entrega nos jogos, mesmo quando ele não tem uma partida tecnicamente boa. Acho que também nesse empate contra o América de Cali, vale fazer uma menção honrosa também à atuação do Héctor Hernandes, que foi um cara que pelo menos brigou no primeiro tempo, teve assim, mostrou vontade, e no segundo tempo teve o cabeceio importante, um erro na questão de uma finalização que ele deu, mas participa do gol. O Héctor, pelo menos, foi um cara que disputou, que ajudou, foi um cara que não se entregou na partida, que pelo menos tentou, na base da raça, na base da briga no bom sentido, tentou jogar. Então, acho que merece um elogio de um cara que tecnicamente também deixa a desejar, mas hoje é o único centroavante que o Corinthians tem no elenco, então, para algumas ideias de jogo específicas, é o cara que está no elenco, é a opção que está. Então, time agora, vamos ver o que o Ramon vai pensar para o final de semana, vai torcer para o retorno, né? Torcer para o Angileri retornar para o lado esquerdo, para o Gustavo Henrique se recuperar, e vai ter as dúvidas no meio de campo. Tomara que uma das dúvidas seja sanada com o Breno Bidon começando como titular ao lado do Caídio, e a dúvida de quem será o companheiro de ataque do Iroberto. Será que a gente vai ver o Héctor? Será que ele vai apostar novamente no Romero? Será que tem uma surpresa na base? Em assunto para próximo vídeo, para as próximas lives. Então, pós-jogo de América 1, Corinthians 1, chegando no final. Abraços.